Bonito ver a igreja daqui, né? Legal, né? Irmãos, boa noite. Eu já aproveito e convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 3, dos versículos de 1 a 4. Enquanto os irmãos abrem, eu aproveito e agradeço mais uma vez de estar aqui à frente, podendo trazer a palavra aos irmãos. É com bastante alegria e estar aqui à frente, nesse culto de adoração, louvando ao nosso Senhor através da mensagem. Esse livro de Jonas, nós já temos estudado ele alguns domingos, e é um livro bastante conhecido, que muitas vezes os irmãos que não tiveram oportunidade de ler, ou que não têm essa frequência de leitura, conhecem esse personagem, já teve a possibilidade de ouvir e de saber mais sobre esse personagem. Mas a gente sabe que a palavra de Deus nunca volta vazia, e toda vez que a gente abre a palavra, a gente tem sim uma mensagem para o nosso coração. A gente tem sim a gente escuta a voz de Deus, tá bom? Então vamos ler Jonas, capítulo 3, dos versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, a sua palavra foi lida. Dá-nos capacidade de entendimento. Permita, Senhor, que apesar de mim, a sua palavra possa alcançar corações, que a sua palavra, Deus, possa vir a fazer a diferença, possa vir, ó Pai querido, trazer conhecimento e quebrantamento de corações. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Um Deus de propósito e um Deus de oportunidades. Apenas trazendo contexto para os irmãos, antes da gente voltar à palavra. O livro de Jonas, como eu disse, é um livro bem conhecido. Certamente os irmãos se recordam dos capítulos, o primeiro, capítulo 2, que, no geral, mostra um Deus misericordioso. Mostra um Deus criador. Se os irmãos voltarem na palavra, lá no capítulo 1, quando Jonas, nesse caminho que ele estava fazendo, contrário ao que Deus tinha mandado, no versículo 9, quando ele se apresenta, ele diz que ele é hebreu, e ele teme ao Senhor, que criou o céu, que criou o mar e a terra. Então ele mostra um Deus que é criador. Também mostra a criatura que ela segue a vontade de Deus. A criatura, afinal, a gente vê Jonas sendo levantado por Deus, a gente vê o grande peixe no capítulo 2, então nós vemos a criatura também se prostrando, nós vemos a criatura seguindo aquilo que Deus quer. O propósito, irmãos, dessa narrativa histórica, essa narrativa que nós encontramos, é apresentar um Deus misericordioso, é apresentar um Deus de amor e criador, e que a sua criatura responde de maneira obediente. Então, no capítulo 1, nós vimos o Deus comissionando Jonas. Nós vimos um Jonas fugindo da presença do Senhor, ou pelo menos tentando fugir da presença do Senhor. Nós vemos no capítulo 2 a oração de Jonas dentro do grande peixe e a resposta de Deus à oração de Jonas. E finalmente a gente entra no capítulo 3, onde finalmente Jonas ele parte para cumprir a missão e ele parte para fazer aquilo que havia sido proposto para ele desde o começo. E então, quando essa segunda oportunidade que Jonas recebe, nós vamos avaliar a mensagem, nós vamos olhar para a mensagem e ver o que Deus tem ao nosso coração. Continuando nesse contexto histórico, nós temos
duas questões importantes que precisam ser vistas até aqui: a rebeldia do profeta e a rebeldia do povo de Nínive. A Nínive, a gente consegue, através de comentários bíblicos, identificar um pouco da história dessa cidade. Nínive era uma cidade grande, uma cidade imponente. Na Bíblia de Estudo de Genebra, nos seus comentários, ela mostra que a cidade tinha aproximadamente de 10 a 15 quilômetros de extensão, de circunferência, melhor dizendo, e aproximadamente 120 mil pessoas. Ou seja, era uma cidade grande para as dimensões da época. E Nínive, essa grande capital da Síria, era uma cidade que exalava iniquidade, idolatria e exalava todo tipo de maldade. Quando Nínive invadia povos para conquistar, era normal fazer maldades com aqueles povos. A gente já teve a oportunidade, dos outros domingos, viu o Diego e o Arthur falando, uma dessas maldades que eles faziam. Eles invadiam o povo, eles assassinavam seus jovens, os seus idosos, seus anciãos, para que perdesse todo o conhecimento histórico e também o seu futuro. Uma outra forma de crueldade que ele fazia com os povos era entrar nesse povo, se misturar a esse povo, fazendo com que aquela linhagem tradicional de sangue também fosse perdida, se misturava, tinha filhos com eles. Mas também a Bíblia, os comentários, as explorações mostraram que a maldade ela não parava por aí. Existiam outras formas de maldade, e Jonas crescia nesse ambiente. Tá? Nínive tentou invadir Israel por diversas vezes, em torno de 14 vezes pelo menos. Então, Jonas crescia vendo tudo aquilo e estava com aquilo no coração. Mas outras 3 formas que os ninivitas faziam de crueldade com os povos que eles conquistavam, que eles invadiam, também chamavam bastante atenção. O primeiro, eles destruíam os templos das cidades. Afinal, uma região, uma cidade sem o templo, sem o seu Deus, sem um local de adoração, era uma cidade que estava fadada ao fracasso, uma cidade perdida. Outra forma de crueldade, ele matava os seus líderes, o seu rei, porque sem o seu rei não tinha uma direção a quem seguir, não tinha alguém que incentivasse a superar seus desafios, seus objetivos. E terceiro e última forma de crueldade que esse povo fazia, eles matavam os seus sacerdotes e matavam os seus profetas. Afinal, tirava a possibilidade do povo reagir ou ressurgir através da fé. Então, isso tudo eram formas de crueldade, formas que o povo de Nínive tinha para penalizar o povo. Não bastasse só a invasão, a conquista, mas também eles penalizavam os povos. Tá? E como eu disse, Jonas crescia nesse ambiente. Então, a gente viu Nínive, um povo rebelde. A gente consegue enxergar aqui a rebeldia do povo. Tá? Mas em relação ao profeta, ele crescia vendo tudo isso. Ele crescia acompanhando tudo isso. Então, o seu coração ia ficando cada vez mais amargo. Então, Jonas, quando ele é chamado, o profeta, quando ele é chamado para pregar a cidade de Nínive, o que ele faz? Ele vai para o caminho contrário. Ele vai para outra cidade, chamada Tarsis. E com isso, você consegue, se você consegue comparar com outros profetas, outras leituras do Velho Testamento que os irmãos já fizeram, Jonas se destaca por essa questão negativa. Jonas, ele é o único profeta que reclama da vontade de Deus. Afinal, Deus tinha um plano de salvação daquele povo. Mas Jonas reclama. Jonas, então, se destaca de maneira negativa. Todos os profetas têm as suas fraquezas e as suas falhas, as suas dificuldades. Porém, Jonas, ele com certeza já havia trazido a mensagem para outras pessoas, né? Mas Jonas se destaca por um lado negativo, o outro lado negativo, porque ele não faz aquilo que ele prega. Então, Jonas já não tinha mais essa autoridade para alcançar. E quanto mais Jonas fugia, mais a força do vento soprava na direção contrária, conforme a gente pôde ver no capítulo 2, capítulo 1, quando ele estava no barco. E quando ele
ia na direção de Deus, os ventos se acalmavam, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz no seu livro de exposição dos livros, né, bíblicos de Jonas, a seguinte frase: a rebeldia humana não frustra o plano de Deus. Ou seja, independente da vontade do profeta, a palavra de Deus, ela foi cumprida. Então, nós vamos conseguir enxergar isso dentro da palavra de Deus. Então, a gente conseguiu dar uma visão, um panorama do que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 2, e a rebeldia do povo e a rebeldia do profeta, que também é conhecido como o profeta fujão. Muito embora a gente não tenha, a palavra de Deus não fique muito clara se o coração de Jonas realmente mudou, se quebrantou depois de tudo isso, mas a gente consegue perceber que ele cumpriu o propósito que Deus tinha traçado, já com uma nova oportunidade, tá? Então, rebeldia de Nínive, rebeldia do profeta Jonas. E no nosso caso, temos também a rebeldia, que não é a exclusividade de pessoas que não estão sentadas aqui nos bancos ou que não estão acompanhando a gente pela internet. Isso acontece em outros locais, igrejas, famílias. A rebeldia, ela nos acompanha, porque ela é resultado do pecado. Então, a gente viu que no capítulo 1 tem a rebeldia do profeta, no capítulo 2 tem o seu arrependimento. Tá? E o mesmo Jonas, o mesmo povo de Nínive que existiu naquela época, não é muito diferente de nós. As atitudes de Jonas não são muito diferentes das nossas atitudes atualmente. A cidade, talvez a crueldade que o povo fazia, a gente não enxergue hoje, mas há o mesmo padrão de crueldade nas cidades. No Rio de Janeiro, em Niterói. Então, nós temos esse padrão de crueldade também acontecendo. E muitas vezes essa crueldade ou essa rebeldia do povo, ela vem como o orgulho. O orgulho, ele faz com que a gente ande no caminho contrário ao que Deus quer. Muitas vezes pode ser um descontentamento que é fruto da incredulidade, um descontentamento com aquilo que Deus tem traçado para a nossa vida. Aquilo que Deus tem traçado e tem mostrado para nós. Mais uma vez, é um caso de rebeldia humana. Então, Jonas e a cidade de Nínive não não há uma diferença tão grande naquilo que havia naquela época como acontece nos dias de hoje, tá? E a graça de Deus nisso tudo? Onde está a graça de Deus? Nós podemos perceber no texto 3 manifestações da graça e da bondade de Deus. Se os irmãos voltarem ao texto, a gente consegue identificar a primeira manifestação da graça e da vontade de Deus. Vejam comigo, aqui já no versículo 1, quando diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então nós conseguimos enxergar a primeira manifestação, a misericórdia de Deus sobre a vida do profeta. Então essa é a primeira manifestação da misericórdia de Deus. Podemos identificar que Deus dá uma segunda chance, uma nova oportunidade ao profeta. Deus, ele não precisava que o profeta fizesse isso. O Deus poderia escolher um outro profeta. Poderia enviar um novo profeta. Mas não. Deus insiste. Deus vai na direção de Jonas. Então isso tudo fica claro aqui nesse primeiro versículo. E essa mesma paciência que Deus encontra, que Deus tem com Jonas, a gente dificilmente encontra no Velho Testamento. Essa paciência de ir novamente na direção do profeta. Poucas pessoas são contempladas com essa nova oportunidade, com essa segunda chance. E qual é o resultado da misericórdia de Deus, dessa manifestação de Deus na vida do profeta?
obediência. Afinal, o profeta, a palavra vem ao profeta pela segunda vez, e o que ele faz? Veja no versículo 3, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ou, na NVI, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Esse é o primeiro passo que o profeta dá na direção de obediência. Agora sim o profeta possui autoridade suficiente para exortar o povo daquela cidade. Afinal, ele começa a cumprir com aquilo que ele prega. Então aqui nós temos essa primeira manifestação, que também, essa manifestação do poder de Deus, também a gente consegue enxergar na urgência que Jonas tem na pregação. Voltem comigo a palavra. No final, entre o final do versículo 3 e o versículo 4. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Veja aqui, irmãos, que além da obediência, começa a aparecer o quê? Um senso de urgência. Ele poderia pregar. Aqui diz que a cidade é uma cidade que se percorria em 3 dias, mas ele poderia buscar reconhecer a cidade primeiro. Ele poderia entrar, ver quais eram as dificuldades que ele teria para pregar, escolher um local adequado para pregar, mas ele já prega desde o começo. Então, nós temos obediência e nós temos senso de urgência do profeta. Tá? Jonas, ele recebe uma proposta de um recomeço. Jonas recebe uma segunda chance, uma nova oportunidade. E o que ele faz? Ele obedece. E ele prega. E ele vai na direção com aquilo que Deus tinha. Importante mencionar que aqui não é o primeiro exemplo da graça, não é o primeiro exemplo, ou primeira situação onde Deus traz misericórdia na vida das pessoas. A gente tem isso desde o começo do capítulo, principalmente quando Jonas é lançado ao mar, ali no capítulo 1, que os marinheiros, ao fazerem isso, o que acontece? Se você voltar a sua palavra, a sua Bíblia, lá no capítulo 1, no final do capítulo 1, o que os marinheiros fazem? Esses homens em extremo ao Senhor e oferecem sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eles se convertem. Então, a manifestação do amor de Deus na vida das pessoas, a manifestação de Deus, do seu poder, é na vida do profeta e na vida daquele povo, na vida dos marinheiros. E qual é a segunda manifestação do amor de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus? É sobre a cidade de Nínive. Misericórdia sobre a cidade de Nínive. Irmãos, no começo, eu trouxe alguns exemplos de crueldade daquele povo. Eu trouxe alguns exemplos que mostram o quanto aquele povo tinha crueldade no coração. Era um povo que tinha uma idolatria grande. Porém, apesar de tudo isso, o que fala o versículo 3? Se, lendo o versículo 3, aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, olha o que ela diz. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era uma cidade muito importante diante de Deus. Mas mesmo com toda essa iniquidade, era uma cidade importante. Mas era ela importante por causa dos muros? Ela era importante por causa das suas construções, dos seus palácios? Não. Era importante por causa das pessoas que moravam lá. Mesmo com toda a sua iniquidade, Deus amava aquela cidade. Algumas interpretações bíblicas, ou comentários bíblicos, indicam que
a cidade era, né, o comentário é que a cidade era muito importante para Deus. Há estudos e há relatos que a cidade provavelmente não existia mais na época que o autor escreveu esse livro. E que provavelmente a cidade já tinha sido destruída, provavelmente por babilônios. Mas isso não impede o nosso entendimento, não impede para aquilo que a gente precisa entender aqui nesse momento. Então, isso não fica muito claro. Mas apesar de toda essa grandeza física, por ser capital da Síria, não era isso que trazia a essa cidade a importância, não era por isso que ela era muito importante. Mas é por causa das pessoas que moravam lá. Por causa das pessoas que estavam lá. Então, Deus, a gente percebe que Deus, ele, apesar de toda a maldade, ele ama aquele povo e escolhe aquele povo para poder receber a sua mensagem. Significa que Deus valoriza a sua criação e ele confia que cada um, na nossa capacidade de se arrepender, na nossa capacidade de se prostrar, na nossa capacidade de fazer o que é certo. E isso é o que Deus enxerga naquele povo. E o que levava esse povo a fazer tudo isso era o pecado. E o que é maior do que o pecado? É o amor e a bondade e a graça de Deus. Isso é maior que o pecado. E como é que a gente consegue enxergar a graça de Deus na nossa vida hoje? Como que a gente consegue compreender e enxergar de maneira clara a bondade de Deus na nossa vida? É através dessa terceira manifestação. A primeira manifestação foi na vida do profeta. A segunda manifestação do amor e da misericórdia de Deus foi na vida daquele povo de Nínive. E a terceira manifestação que a gente consegue enxergar aqui no texto é que essa graça, ela não dependeu do profeta, ela não dependeu de Nínive e não depende de mim e nem de vocês. Não depende de nós. Veja no versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Qual era o desejo no coração do profeta? O que ele queria? É que a palavra de Deus se cumprisse, que a ira de Deus realmente, de fato, caísse sobre a vida daquela cidade. Era isso que ele queria. Afinal, ele estava disposto a morrer no lugar daquela cidade ser salva. Ele se afasta da presença de Deus, ele vai para uma cidade diferente, ele passa por dificuldades, porque ele prefere que a ira de Deus realmente caia sobre aquela cidade. E tem outro ponto. Diego, quanto tempo você leva para montar o sermão? 2, 3 dias? Medita nele uma semana? Né? Olha a pregação do profeta. Veja comigo, de novo. Essa é a pregação do profeta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esse é o sermão. É isso que ele prega. Então, mais uma vez, a vontade de Deus independe do que eu quero, do que o profeta queria, do que nós queremos. Jonas traz aqui um sermão que ele não apresenta em momento algum um caminho. Ele traz um sermão que só apresenta juízo em vez de salvação. Ele traz uma palavra que apresenta condenação e não mostra o caminho de salvação. O que Jonas faz aqui não é mais um grito contra os pecados dos ninivitas, e sim a ruína da cidade. O que vai acontecer com ela daqui a 40 dias? 40 dias, para efeito de curiosidade, 40 dias, na palavra de Deus, ela está associada à humilhação e à prova. Foram 40 dias de dilúvio, né? Com Noé. Temos 40 dias também que Moisés permaneceu ali no Monte Sinai. Temos 40 dias também
que foi a fuga de Elias, e temos também 40 dias, que foi a tentação de Jesus. Até aqui, irmãos, nós não entramos no resultado dessa pregação. Só dando spoiler, a palavra de Deus, ela alcançou o povo. Ela chegou ao povo. E o povo se prostrou diante do Senhor. Mas isso não é resultado da nossa ação. Mais uma vez, não depende de você, não depende de mim. Mas isso tudo é obra de Deus. É graça de Deus. Então, irmãos, graça, perdão e misericórdia, elas pertencem ao Deus, ao Criador de todas as coisas. Vimos então o profeta que recebeu uma segunda chance. E agora, precisamos olhar a graça de Deus numa outra perspectiva. Porque em Cristo, hoje, nós somos alvo da graça de Deus. Em Cristo, nós temos uma nova perspectiva, porque Cristo caiu sobre ele toda aquela ira que estava direcionada ao homem, direcionada a nós. E Cristo, hoje ele foi crucificado, mas hoje ele vive e reina. Basta você crer. Você pode talvez se sentir desqualificado para poder cumprir com aquilo que Deus obedecer, ou cumprir com aquilo que Deus tem direcionado. Ou você pode estar vivendo, pode estar se perguntando, será que eu preciso realmente de uma segunda oportunidade? Será que essa segunda oportunidade, ela já chegou, vai chegar? Talvez você possa estar passando por essa segunda oportunidade. Você pode ter no seu coração que você recebeu essa segunda oportunidade recentemente. E o que eu faço com essa segunda oportunidade? O que precisamos fazer com essa segunda oportunidade, essa nova chance? O que o profeta mostra? O que o profeta Fujão mostrou que é preciso fazer? Obedecer. Obedecer. Irmãos, glória a Deus pela segunda chance. Somos alvo do amor, somos alvo da misericórdia, da graça de Deus. Eu recebi uma nova chance. Você provavelmente recebeu também essa segunda chance. Mas o que nós estamos fazendo com essa segunda chance? O que nós vamos fazer a partir de agora, quando a gente recebe essa segunda chance? A Bíblia é muito clara e ela nos alerta disso em Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, se eu recebi uma segunda chance, o que eu vou fazer com ela? E o mais maravilhoso disso tudo, essa segunda chance, ela não veio porque eu fiz alguma coisa diferente, eu fiz uma coisa bonita. Não. Essa segunda chance veio porque Cristo me amou. Essa segunda chance não está baseada nos meus méritos, mas e sim nos méritos de Cristo, que derramou o seu sangue para nos salvar. Então, se você crê em Cristo, na sua ressurreição, você tem mais do que uma segunda chance. Você tem a salvação. É mais do que a segunda chance. Irmãos, infelizmente, nós não conseguimos viver da maneira como deveríamos. Nós não conseguimos agradar nem glorificar a Deus da maneira como precisa. Mas Ele se lembra de mim, Ele se lembra de você. Talvez a sua chance, ela esteja sendo dada agora, nesse momento. Talvez a sua segunda chance seja todos os domingos. Então, talvez seja a sua primeira, segunda, terceira, quarta chance.
dominicalmente você aqui, ouvindo, Deus dando essa oportunidade para você ouvir e obedecer. Talvez a sua segunda oportunidade seja amanhã, quando você acordar. Afinal, Deus te deu fôlego para você ter mais um dia. E o que nós vamos fazer com essa segunda oportunidade? O que nós vamos fazer com isso? Então, irmãos, talvez Deus esteja falando com você nesse momento. Veja bem, ou amanhã, quando você acordar, te dei mais uma chance. Te dei mais uma chance. Eu te dei esperança. Você venceu a morte mais um dia. E o que nós vamos fazer com essa segunda chance? Então, nós vimos a manifestação de Deus na vida do profeta, na vida do povo, e vimos a terceira manifestação na nossa vida, na vida dos seus filhos. Para concluir, Jonas recebeu perdão e restauração. Nessa passagem, a gente conseguiu identificar que Jonas, ele é comissionado a ir, ou vindo do capítulo 1, ele é comissionado a ir. A palavra vem a Jonas, Jonas não obedece, e agora a palavra vem novamente. Ele anuncia aos ninivitas aquilo que estava por vir, em obediência à palavra, em obediência ao que Deus deseja. Então, nós temos uma pergunta que fica para nós. Eu recebendo essa segunda chance, Deus te chama. Você está disposto a ouvir e obedecer? Isso é o que a gente precisa guardar, é isso que a gente precisa ter no nosso coração. Ou nós vamos fugir, como fez o profeta. Nós vamos virar as costas. Talvez não as costas, talvez a gente não fuja saindo da presença de Deus. Talvez o que Deus esteja nos direcionando é para que a gente consiga nos aproximar, fazer a leitura, fazer a meditação na sua palavra, aprender, fazer os estudos diários da sua palavra. O que nós vamos fazer com essa segunda chance que bate à nossa porta? Mas aqui nós temos um alerta. O fato da bondade de Deus, o fato de conhecermos um Deus que é bondoso e conceder segundas oportunidades, às vezes conforme a sua vontade, segundas, terceiras oportunidades, isso não dá a nós o direito de estimular a desobediência e caminhar para longe e não seguir as suas instruções. Irmãos, assim como Jonas fugiu para Tarsis, muitas vezes nós também tomamos caminhos contrários. Nos colocamos em desobediência. Muitas vezes, quando Deus nos mostra aquilo que Ele tem preparado para nós, Ele encontra corações duros. Muitas vezes, passamos por situações onde o grande peixe, né? Às vezes somos lançados realmente ao fundo do poço. Literalmente. Mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus produz arrependimento e nos oferece uma segunda chance. Irmãos, que essa passagem nos ajude a entender e a nos render à grandeza de Deus, ao seu poder, que nós possamos nos humilhar diante dele, que nós possamos confiar na sua misericórdia, que ele estendeu e aprove a Deus, e somente a Deus, estender o seu perdão e a sua misericórdia e a sua maravilha para pecadores, assim como você, assim como eu, para que possamos dar glória, honra ao nosso Deus. Amém?
Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, glorificamos o Teu nome nesse momento. Porque o Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus de novas oportunidades, de segunda chance. Porque em Ti, Deus, encontramos um porto seguro. Porque em Ti conseguimos repousar. Porque o Senhor supre as necessidades. Porque o Senhor nos encontra. Mesmo caídos, mesmo em dificuldades, o Senhor não desiste de nós. Porque o Senhor nos amou de tão grande maneira que deu o seu Filho em nosso lugar. Porque o Senhor caminha ao nosso lado, nos carrega com a sua preciosa mão. E nos direciona, Pai querido, fazendo com que a gente se sinta no desejo de cumprir a sua palavra, que o Senhor provoque em nós o arrependimento, que o Senhor nos mostra a tua vontade. E queremos viver, Deus, essa vontade. Queremos estar ao teu lado. Dá-nos contentamento, Senhor. E que possamos, Deus, glorificar o teu nome em todo o tempo. Hoje, amanhã, ao acordar, que possamos buscar a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração, porque é o único lugar que podemos encontrar a paz, é o único lugar que podemos encontrar descanso. É isso que oramos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.